dando o link aqui, a gente dividiu, né, não em painéis, mas a gente deu, assim, uma importância, num primeiro momento, sobre as territorialidades e resistências da população LGBTQIAPN+, no espaço urbano e o planejamento urbano e inclusão dessa população. E aí, uma segunda temática, né, uma segunda discussão sobre as vivências e a construção dos espaços seguros. Então, a gente tem muita coisa bacana para conversar, não vai ser isso que vai nos tirar aí do nosso propósito de fazer essa conversa bacana. Bom, a gente já está aqui com nossas convidadas de novo, nossos colegas que foram entrando. Enfim, se porventura, né, também as convidadas, alguém solicitar o link, você já tem para a gente compartilhar, né? Porque eu sei que também vocês compartilharam o evento. Acho que é isso, né? Vamos retomar, então, aí. Se você puder iniciar, né, Beatriz, desde o princípio, né? Acho que assim, é isso. Quando você faz link aberto, acaba acontecendo isso. Isso já aconteceu, assim, para mim, numa outra vez, assim. Então, enfim, Google Meet é um pouco fácil, assim, de entrar. Bom, vamos lá, recomeçando. Então, eu sou Beatriz, eu faço parte do Guia Audiovisual de Memórias e Afetos Sapatrônica. Então, a gente é um projeto que começou em 2023, com a ajuda do PROAC LGBT, que é um edital de financiamento, né, para a comunidade, assim, para projetos que sejam, né, da comunidade. E aí, assim, ele foi idealizado por mim e pela Marina Bastos, que está aqui, que entrou, acabou de entrar também. E a gente, enfim, eu venho eu sou atriz e trabalho com performance, arte sonora, e a Marina vem do audiovisual, né? Então, a gente pensou de usar esse suporte para falar um pouco sobre memórias, né? Eu já vinha trabalhando bastante com a cidade, então essa é minha pesquisa artística, tanto, né, criando desde peças para o espaço público até intervenções urbanas, até ações de caminhada de grande duração, né? De 3 dias e tal, para experimentar com o corpo o espaço urbano. Então, todas as questões da urbanidade sempre tiveram no meu trabalho artístico, e eu também comecei a pensar sobre as questões de visibilidade lésbica, né? A gente tem esse recorte sapatão, de pensar sapatão na cidade, e aí entendendo o sapatão como um termo que ele engloba várias identidades e sexualidades, né? Então, mulheres lésbicas, bi, pansexuais, pessoas não binárias, pessoas transmasculinas. E aí o projeto ele surge justamente de uma vontade de trabalhar memória dessa comunidade específica associada às questões da cidade, né? Onde estão as sapatões na cidade? Então, a gente começou fazendo entrevistas com ativistas, artistas, pessoas da comunidade sapatão, com esse foco, né? Tentando também pesquisar assim, como que era a vivência dessas pessoas e tal. E a gente realizou uma série de laboratórios abertos, e aí eram laboratórios de criação mesmo, em algumas na linguagem de áudio e na linguagem de vídeo, para criar uma espécie de cartografia afetiva lésbica da cidade de São Paulo. Então, assim, o grosso do projeto é esse, né? Esse projeto, ele virou uma plataforma online e algumas ações que acontecem na cidade. Então, nessa plataforma tem todas essas entrevistas, tem esse mapeamento que a gente fez, que é muito mais um mapeamento afetivo, né, das questões, dos espaços, e dessa coisa que a gente chama de afetos, né, que é como as coisas atravessam a gente, do que exatamente uma pesquisa.
Por isso que eu acho que é muito interessante estar aqui e a Cássia poder falar depois, a partir de uma pesquisa mesmo feita, né, com um recorte mais amplo dentro da comunidade LGBT. Então, acho que pode ser uma sobreposição interessante, sabe? Então, eu vou mostrar uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês, tá? Estão vendo? Sim. Sim, obrigada. Então, esse é o site, é a plataforma que foi criada, e é onde você consegue acessar os videopoemas, as áudios-experiências, os mini-docs. Então, ele é um mapa de São Paulo virado, né? Que ele forma um grande sapatão. Então, é o cachorrinho virado ao contrário. E aí a gente tem também um mapa partilhado, onde a gente foi colocando, né, durante toda essa pesquisa, a gente fez, né? Então, acho que tem espaços no mapa, experiências, acontecimentos, desde a década de 70 até os dias de hoje. Né? Então, a gente foi colocando isso no mapa mesmo, é um mapa do Google que está aberto, para quem quiser mandar verbetes para esse mapa, que a gente faz essa inserção. Né? E isso a gente a gente começou em São Paulo e aí agora a gente foi para algumas outras cidades, né? Fomos para o ABC, para Campinas, para Serra da Mantiqueira. Então, a ideia é um pouco a gente poder expandir isso também pelo estado. Né? E aí a gente sempre fala assim, né? Por que surgiu essa vontade de fazer uma cartografia sapatão da cidade? E aí eu elenquei assim, né, algumas palavras-chave que têm a ver com o que com uma percepção nossa, né, de por que a gente quis criar o projeto, mas também embasado um pouco no que a gente sentia nos eventos da comunidade, nas falas, né, em outras pessoas, e que também apareceu muito na fala das entrevistadas que a gente foi fazendo ao longo do projeto. Então, assim, tem uma questão, né, que é sobre visibilidade e invisibilidade dessa comunidade específica, da comunidade sapatão, dentro do próprio movimento LGBT e na cidade, né? Existe uma coisa que aí eu acho que vocês devem discutir muito, que é um pouco essa oposição, né, de segregação, exclusão e violência nos espaços urbanos, com o contrário, que é a necessidade de uma ocupação, de permanência e de pertencimento nos espaços. Ao mesmo tempo, tem uma ideia de, assim, né, a cidade ela é construída e ela tem, né, discursos, símbolos, história, e algumas histórias são mais aparentes que outras. Então, a gente tinha muito essa vontade de deixar, de ter a história sapatão mais presente, né? Primeiro que a comunidade conhecesse, e também que isso também tivesse na cidade de alguma forma, né? Que isso tivesse presente. E depois entender um pouco essa ideia da memória, do corpo e dos sentidos. Então, a história, né, o projeto, o Sapatrônica se preocupa muito com a história que é feita pelos corpos sapatão no dia a dia, no cotidiano. Né? A nossa história de circulação na cidade é uma história que também precisa ser contada, né? Não só o fato histórico, né? Essa história com H maiúsculo. Então, para a gente, essa experiência corporificada nos territórios, né, que às vezes que é uma lembrança, que é um olhar atravessado, que é um sentimento de medo, isso também precisa ser registrado como uma forma de narrativa ou de contranarrativa. E também tem essa ideia da gente contar a nossa própria história. Então, por isso que a gente abria o processo sempre nos laboratórios de criação, para que mais vozes pudessem contar essas histórias de afetos e de memórias. Né? Agora, assim, antes eu queria, assim, a gente pensou em contar um pouco mais das metodologias que a gente usou para criar os materiais. Eu não sei se todo mundo teve acesso aos materiais que eu mandei antes, que era para assistir o filme, que era para ouvir alguns áudios das caminhadas e tal, mas isso está disponível no site também, depois eu posso escrever no chat, assim.
Então, que era para também ter um pouquinho de um contato mais concreto do que foram as nossas produções, né? Eu vou falar um pouco dessas criações, mas eu queria propor um exercício para vocês agora. Um exercício de memória, para pensar memória e território, a partir da experiência de cada um de vocês aqui. Então, assim, é muito simples. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou fazer algumas perguntas. E aí eu vou pedir para vocês tentarem lembrar, né? Tentarem responder essas perguntas, lembrando, visualizando, criando imagens, pensando em fatos, locais e acontecimentos. Tá? Então eu vou começar. Onde foi o seu primeiro beijo sapatão ou LGBT? O primeiro beijo sapatão ou LGBT que você deu? Ou onde foi o primeiro beijo LGBT que você viu em público? Onde foi a primeira manifestação de afeto lésbico que você viu em público? Tenta lembrar, né? A primeira, se não lembrar a primeira, qual foi a última que você viu? Aonde você estava? Você consegue pensar ou identificar um lugar histórico e importante para a história sapatão da sua cidade? Se você é uma pessoa LGBT, onde você se sente seguro para expressar seu afeto? Um lugar que você já teve medo? Um lugar que para você representa mobilização? E onde você se sente representado? Pronto, eram essas as perguntas. Quem conseguiu fechar os olhos pode abrir. A proposta aqui, um pouco das perguntas, era introduzir, né, um pouco dessa história, das metodologias que a gente foi criando para poder compartilhar histórias entre as pessoas participantes. Não sei se vocês conseguiram pensar nessas respostas, visualizar. Acho que quando a gente conversar depois, a gente pode falar um pouco dessas percepções, né, dessas perguntas. Então, essa metodologia a gente usou no Laboratório 2, e elas se converteram em alguns dos vídeos que estão no site hoje, né? Então, essas pequenas lembranças viraram pílulas, videopoemas, assim. E aí, eu acho que
para a gente, assim, essa história da memória, ela é muito importante porque ela acaba sendo uma referência, né? A memória e fazer esse resgate e ter isso circulando, né? Enfim, peças audiovisuais, é para a gente um caminho de ação, é uma forma da gente se conectar com o passado e se vendo dentro de uma comunidade que tem passado, que tem história, que muitas pessoas já caminharam antes da gente para a gente hoje dar os passos que a gente está dando. Então, esse fluxo é importante e por isso que a gente faz o projeto, né? Então, eu vou passar agora um pouquinho nos 3 laboratórios que a gente fez, que deram origem às peças audiovisuais, tá? Então, a gente chama eles de laboratório mesmo porque tem esse caráter de experimentação. O primeiro deles justamente era esse, que chamava Percorrer a Cidade. Então, primeiro a gente caminhou em busca, né, pelo centro, esse a gente localizou bem no centro de São Paulo. A gente fez ele aí na Biblioteca Mário de Andrade. Então, a gente primeiro caminhou nos arredores, revisitando alguns espaços de memória Sapatão que estavam ali no entorno, num entorno expandido. Depois a gente realizou uma série de derivas, né? Acho que essa ideia da deriva é um pouco uma caminhada sem um foco determinado, sem um objetivo a priori, né? Que você vai experimentando e pensando a cidade a partir de alguns estímulos. Eu trabalho isso muito no meu trabalho artístico, assim, e aí a gente criou um programa de ação que eu vou mostrar para vocês, assim, para essa caminhada, né, guiada, vamos dizer assim. E no final a gente criou, cada pessoa, uma corpografia lésbica da cidade. Então, essa espécie de cartografia dos seus momentos no ambiente urbano, né? E aí, assim, enfim, tinham pessoas tanto de São Paulo quanto da região metropolitana, então eu acho que também apareceu bastante esses fluxos, né? E é isso, a gente primeiro compartilhou uma série de materiais, né? Tanto materiais de arquivo, como o boletim Xana com Xana, quanto materiais literários, como os livros da Cassandra Rios, que é uma autora, foi a autora mais censurada na época da ditadura, alguns textos da Vange Leonel, que foi uma importante escritora que documentou muito a comunidade sapatão na década de 70, 80, 90, até 2000, e que, enfim, não só, né, a comunidade sapatão, mas lésbica no geral, tinha uma coluna dela na Folha. Então, a gente reuniu esses materiais, né, conversou sobre eles e tal, e aí começou essas práticas de caminhada. Então, foi essa primeira caminhada conjunta, que a gente foi por alguns lugares, né, que depois isso virou a caminhada sonora que a gente faz. Então, a gente foi aqui na sede do Galf, que era quem fazia o boletim Xana com Xana, que foi super importante para a história sapatão, né, na década de 80, que, enfim, depois as ativistas do Galf foram quem comandaram o Levante do Ferros Bar, que também é um marco da história LGBT da cidade, né? Então, aqui a gente em frente ao Ferros Bar, então fomos lá e tal. E esse ato imaterial de refazer estes caminhos, né, num grupo, num bando, a gente sempre fala, esse bando de sapatão, tem um valor simbólico super importante, assim, né? E eu acho que ele acaba extrapolando, né? A gente, junto com a vereadora Débora Dias, a gente foi percebendo que não tem, né? Não tem nenhum marco da história sapatão, né? Nem aquelas plaquinhas da Jornada do Patrimônio não existe, nem nome de rua. Então, agora existe um projeto de lei que ela está protocolando para mudar o nome da rua do Ferros Bar para o nome de Roseli Roth, né, que foi uma ativista pioneira da década de 80, que era do Galf, que comandou esse levante do Ferros Bar. E aí a gente fez essas derivas, né? Então cada pessoa caminhava ali pelo aquele entorno. A gente leu alguns textos da Cassandra, né, que falavam um pouco das regiões. Então a Cassandra Rios, ela, de uma forma ficcional, ela acabou mapeando muitos lugares do que eram conhecidos guetos, né, naquela época, década de
Cassandra ainda fez isso até antes dos anos 70, né? Mas estou falando 70, 80, comecinho do 90. Então, então aquela região do centro, né, que era muito frequentada, que era conhecida como os guetos, e aí a gente fez as derivas por ali. E aí a gente usa sempre essa ideia de um programa de ação para o espaço, então você vai caminhar, né, com essas instruções para você fazer, você escolhe o caminho, mas tem essas instruções e essas percepções. E depois a gente faz uma escrita. Então, foi muito legal, assim, de compartilhar, né, essas vivências. Então, pensando, né, das pessoas pensarem quais as dinâmicas de circulação, o que elas deixam visível, o que elas escondem, que símbolos, que objetos, que dispositivos de comunicação estão presentes no espaço. Então, são perguntas concretas para você observar o espaço a partir disso, né? Observar as pessoas, né? O que elas estão fazendo, como elas interagem com os espaços, com a estrutura dos espaços, como que você sente seu corpo no espaço. E aí depois a gente fazia perguntas mais pessoais, assim, né? E você, né? Por quais os lugares que você já passou? O que é importante para você, né? Então, isso também foi um momento da gente recolher bastante material, trocar muitas ideias, trocar muitas histórias, né, histórias pessoais, de um primeiro encontro que aconteceu no tal bar que a gente passou, sabe, todo mundo. Então, no fundo, eram estratégias para a gente conseguir conversar e trazer um pouco dessas experiências de memórias e afetos. E aí, cada pessoa criou a sua corpografia lésbica. Então, esses foram os estímulos, né? A ideia de corpografia é uma ideia que vem da Paola Berestai-Jacques, que é uma professora da UFBA, e, enfim, e aí a gente pesquisando ela, né, chegou um pouco nessas instruções. Então, pense qual a sua cartografia na cidade, marque os pontos, trace percursos, escreva histórias, reocupe os espaços de forma voluntária e ativa, reflita sobre o espaço no seu corpo e o seu corpo no espaço. Recupere vestígios onde estão as pistas da sua presença nos espaços. Construa um acervo pessoal, fotos, cartas, registros, músicas, pequenos objetos, referências audiovisuais. Monte, encaixe, instale tudo como num caleidoscópio, numa constelação. A Paola trabalha muito com essa ideia de montagem, né? Montagem e remontagem. Então, era um pouco dessa ideia. E aí foram surgindo coisas muito interessantes, assim, né? As histórias das pessoas conectadas aos lugares com um olhar poético, assim, né? Então, esse era um material que a gente expôs depois. Essa, por exemplo, que está agora na imagem, é uma corpografia que ela tinha músicas associadas também. Então, você tinha, nos números, você tinha que estar ouvindo uma determinada música que contava uma história sobre um determinado local da cidade, assim. E a gente conseguiu, depois, que esse material fosse exposto no Centro Cultural da Diversidade, em São Paulo, né? Essa era baseada em cartas de tarô também, então também tinha uma coisa interativa, assim, né? Sapatão mística. E é isso, aí cada um foi encontrando a sua poética, né? Também foi um destaque, assim, né? Essa é uma cartografia que ela traz as linhas do metrô, e as linhas do metrô, as estações mesmo, como um grande lugar de encontro LGBT, assim, principalmente das LGBTs mais novas. E essa ideia das viagens também, né, das várias cidades, né, para qual enfim, que as pessoas são levadas pelas relações LGBT. É isso. E aí, então esse foi o primeiro laboratório. Daí depois a gente passou para um segundo momento, que era uma tentativa de uma escuta para criar contranarrativas audiovisuais. E aí a gente se baseou naquelas perguntas que eu fiz para vocês. Então, a gente fez alguns encontros ao redor do mapa com as pessoas participantes, que iam marcando, né? Então, teve esse trabalho coletivo, primeiro dessa marcação e depois de contar histórias.
Então, eram círculos de histórias mesmo, né? A gente olhava um ponto no mapa e a pessoa contava a história. E a gente fez isso, assim, circulando várias vezes pelas pessoas, elas contaram várias histórias das respostas dessas perguntas, assim, né? E aí a gente gravou esse material e depois foi reescutando e percebendo um pouco o que estava mais latente, assim, e a gente trouxe algumas referências de vídeos, de áudios, e cada participante escolheu um tema, uma história, um mote, um pequeno acontecimento para criar um vídeo-poema ou uma audio-experiência, né? Audio-experiência é um pouco dessa ideia de que é um áudio que você queria para as outras pessoas não só escutarem, mas realizarem uma série de ações, né? E aí a gente produziu esse material. Então, acho que foi um momento assim de escuta muito profundo, assim, né? Porque às vezes eram histórias que eram difíceis e que se converteram em peças audiovisuais. Ficou aqui um pouco desconfigurado, mas essas são os vídeos que a gente fez. Eu vou contar um pouquinho, né, algumas histórias, isso tudo está no site, tá? Então, assim, primeiro teve essa história desse vídeo, que foi uma memória, que era o beijo feio. E aí, ela lembrou, né, de um dia em que ela estava na rua, beijando a companheira, e aí uma senhora passou e falou, que beijo feio. E aí ela convidou outras pessoas sapatão para beijar feio na cidade. E aí é um vídeo amoroso e jocoso ao mesmo tempo, assim, a partir desse pequeno acontecimento. Tem essa história da carta não lida, então, assim, é o vídeo da Letícia. A primeira namorada dela mandou para ela uma carta que a mãe rasgou, ela nunca leu. E aí ela pediu para várias pessoas na história sapatão dela reescreverem essa carta. E aí ela voltou em vários lugares da história sapatão dela, lendo as cartas que foram mandadas para elas. É muito bonito, bem poético, assim, esse vídeo. O poeta Formigão, que está, né, em alguns dos vídeos, porque a gente também entrevistou ele fez um poema sobre a caminhada dele, assim, né, e os lugares que ele frequentou, os afetos dele. É um poema incrível, assim, ele no vídeo está falando esse poema. A Laura refez uma conversa com a mãe dela faleceu, e elas nunca conseguiram ter uma conversa, então ela refez como animação essa conversa da mãe dela. A Marina criou, né, a partir de uma lembrança de um Natal, de um incidente quando ela era criança, e assim foram, né, histórias de amor, né, Deus e Raio de Sol também é uma história de amor entre duas pessoas, e assim foi. E aí, para acabar, né, já estou finalizando, tem o Laboratório 3, que foi que a gente chamou de escavar imagens, percorrer sonoridades. Então, a gente voltou com todo o nosso material de arquivo, todas as entrevistas, as 12 ou 14 entrevistas que a gente fez, e aí a gente, coletivamente, com todo mundo que estava participando, a gente assistiu tudo isso e criou uma série de possíveis narrativas para mini-docs. Para mini documentários que iam sair a partir daí. E aí foi muito interessante, porque parece que a gente tem agora, a gente conseguiu realizar 4, a gente tem uma lista de mais de 10 temas que essas entrevistas poderiam ser desenvolvidas em vídeo, sabe? E aí o que a gente conseguiu fazer que está no site, né? Então essa foi a turma do Laboratório 3, que assistiu todas as entrevistas. Então a gente fez o São Paulo Território Sapatão, que é esse que eu mandei para vocês, que eu acho que ele fala fortemente sobre a questão que está linkada, né, aqui na disciplina de vocês e no seminário, que é do território. Então, fala muito dessa questão da vivência de centro e periferia, que também é uma coisa que se repete, né, entre capital e cidades do interior, assim, para as pessoas poderem viver a sua sexualidade plenamente. Fala sobre os direitos da cidade, da população LGBT, fala das vivências estruturais e das violências estruturais que sofrem alguns territórios periféricos em São Paulo, e da questão da interseccionalidade dentro da comunidade, que
é algo muito importante a ser trazido e dado luz e dado foco. Acho que isso talvez a pesquisa que a Cássia vai mostrar a ponte, né? Aí, sobre o medo, também tem um resgate um pouco da história do assassinato da Luana Barbosa, que era uma sapatão que foi morta na rua de casa, na frente do filho. Então, assim, né, a lesbofobia, ela está na cidade, ela impacta esses corpos e a maneira como a gente caminha ou não, a maneira como a gente demonstra afeto ou não. E aí também, assim, né, nesse vídeo a gente fala das festas e bares, como é importante espaços de socialização que sejam de protagonismo, né, de pessoas sapatão, de pessoas negras, e espaços e marcos, né, fala da parada, fala da caminhada lesbi, né, que acontece já há mais de 20 anos, e das potências dos movimentos e projetos culturais em territórios periféricos, né, para criar espaços seguros para a comunidade nesses locais, e também a importância da difusão de informação por meio de publicações, né? Isso também o vídeo fala como que a informação circula dentro desse território. Daí tem o Fervo de Fancha, que assim, a gente entrevistou sapatonas mais velhas e que elas foram falando dos lugares, né, que elas frequentavam ali na região do Bexiga, do Baixo Augusta, do centro. E é muito legal porque a gente chamou um pouco dele Fervo de Fancha ou Direito a Ruínas. Porque tem um pensamento sobre que a comunidade LGBTQIAPN+, não é dado direito às suas próprias ruínas. E então a gente resgatar essas ruínas era um pouco, né? A gente também quer ter ruínas. Cheiro de Couro não está no site porque a gente não tem os direitos dessas imagens, mas a gente fez com todo mundo, né? Com todo mundo que participou, um apanhado da presença sapatão na mídia brasileira. E assim, enfim, em algum momento, né? Enfim, se vocês puderem em alguma sessão de vídeos nossos, é bem interessante de ver, assim, porque é uma falta de referência e referências violentas fortíssimas, sabe? E, por fim, instruções para destruir um armário, em que a gente foi lá, né, e destruiu mesmo um armário, é um vídeo performance. A gente destrói ele enquanto há fala sobre a descoberta da sexualidade por diferentes pessoas, assim. E é isso, né? Então, o projeto é isso. Os materiais estão lá, se vocês quiserem ouvir os áudios da caminhada também que resgatam a história. E é isso. Desculpa se eu me alonguei, gente. Que com foto acaba, né? Mas foi justinho. Obrigada, viu, Beatriz? Foi justinho o tempo. Eu estava aqui, não sei se você viu no chat, colocando... Então, foi justinho. Agradecer, né, a tua partilha. Só dizer que tem pergunta aqui no chat da Alessandra, que chegou depois. Alessandra, a gente vai fazer as perguntas ao final, tá bom? Então, eu vou passar agora a fala para a Cássia Caneco, do Instituto Polis. E aí eu vou, Cássia, sinalizar nos 5 minutinhos lá no chat, para a gente organizar o tempo. Obrigada, viu? Eu estou mexidíssima com a apresentação de Beatriz, porque eu fui fazendo essa retrospectiva de minha vida e não sei como sigo, não. Estou aqui, tipo assim, gente, é verdade, passei por esse processo, foi desse jeito. Que às vezes a gente fica na dinâmica da vida maluca e lidando só com dados duros e a gente esquece dessa poesia de olhar com mais poesia, de curar o nosso passado também, né? De curar as coisas que a gente viveu e que a gente não viveu, assim. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, eu agradeço muito o convite. Eu esperava menos, então já estou animada, já estou emocionada com essa possibilidade de encontro, de discussão. É sempre importante encontrar pessoas comprometidas, né, com a transformação das nossas cidades, das nossas vidas, tchanananas. Eu gostaria de dizer que a gente foi atropelado por uma galera aí, né, soltando áudios, e eu preciso sair às 15h50 para buscar meu filho na escola, porque eu sou mãe de uma adolescente que precisa passar numa consulta hoje. Sou uma mãe sapatão de um filho adolescente. Então, me desculpem, vou precisar me retirar em algum momento.
Boa tarde a todos, todas e todes. Eu vou tentar fazer uma apresentação também, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro ela. Vem minha tela? Acho que vocês veem, né? Eu preciso... Vocês veem só minha apresentação ou vocês veem tudo que eu mexo? Tudo. Não está no modo apresentação. Ela está minimizada, mas a gente não vê tudo que você mexe. Tá bom. Outras abas abertas. Apresentação de slides. Então, vocês estão vendo só minha tela de coisa, né? Agora foi. Perfeito. Não preciso esconder nada de vocês, então. Bom, então, gente, boa tarde mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui hoje, como disse. Acho que é muito importante essas oportunidades que a gente tem de discutir este tema, né, de pensar as territorialidades LGBTs, porque é urgente, porque é importante para a gente pensar a construção do urbano nessa perspectiva LGBT. Eu preparei um textinho e eu vou tentar seguir ele para não me perder muito. E aí eu vou fazendo uns improvisos eventualmente, pode ser? Eu não vejo vocês, mas vamos lá. Nessa nossa sociedade, nos últimos tempos, a gente tem vivido um espaço de exclusão e invisibilização para a comunidade LGBT. Então, a gente tem a oportunidade de se debruçar sobre a resistência, as estratégias e visibilizar, né, as lutas e o reconhecimento da população LGBT é extremamente importante. Eu não sei, eu fui apresentada, mas eu queria dizer que eu estou diretora executiva do Instituto Polis, uma organização que há 35 anos atua, há mais de 35 anos, atua para construir cidades mais justas, democráticas e sustentáveis. Eu também faço a gestão do Espaço de Artes Pretas e TLGBTQIAPN+, de Sapopemba, e é interessante falar isso porque a gente teve que construir esse lugar aqui na periferia de São Paulo para que a gente não tivesse de fazer constantemente esse movimento pendular para que a gente conseguisse acessar as discussões de gênero e de sexualidade. Então, é uma iniciativa que existe há quase 15 anos e que começou com educadores, artistas do território que queriam visibilizar essas pautas. Eu vim aqui hoje falar de um projeto chamado Territorialidades LGBTQIAPN+, que é um projeto que foi realizado em parceria com a REPEP e financiado pelo IFAM. Na verdade, ele foi acompanhado pelo IFAM, porque ele é custeado através de uma emenda parlamentar. E esse projeto ele tinha como objetivo o mapeamento e a valorização das territorialidades LGBTQIAPN+. Nesse projeto, a gente fez uma série de ações, dentre as quais o mapeamento de espaços de sociabilidade LGBT. A partir desse mapeamento, a gente realizou um inventário, né, também dos elementos culturais e simbólicos para essa população, e fizemos um mapa da violência LGBT, culminando com um plano de ação. Então, a gente fez traçou um panorama geral para pensar esse plano de ação que tem sido entregue às candidaturas à prefeitura e à vereança na cidade de São Paulo. Essa nossa iniciativa ela surgiu como resposta a essa crescente ameaça, né, que foi também dita por Beatriz, não só da gentrificação, mas do apagamento da história LGBT na cidade. E aí, eu estou falando e estou esquecendo de passar os meus slides, começo dizendo que, assim como o Polis, né, a agenda a evolução da agenda da reforma urbana, ela esteve, né, tradicionalmente focada em moradia e infraestrutura, ela tem se expandido para incluir cada vez mais a luta por direitos e a democratização do espaço urbano. Esse processo ele tem feito com que a gente entenda, ao longo das últimas décadas, que a cidade ela precisa ser acolhedora, que ela precisa promover a igualdade para que todos vivam com dignidade e respeito.
Nós acreditamos nisso aqui também no Instituto Polis e temos feito, ao longo dos últimos anos, uma aproximação dessa temática, fazendo com que ele vire também um eixo central das nossas discussões. Então, a gente tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, uma série de ações que visam compreender o contexto urbano a partir da perspectiva LGBT. A gente tem feito também uma série de diálogos, encontrado atores, e aí a gente foi realizando nos últimos anos, além desses diálogos, também um seminário de olho na LGBTfobia, que aconteceu em meados de 2019. Temos feito intervenções na cidade. Esse é o nosso prédio, né, que fica na República. Temos promovido há algum tempo um Ocupa Polis, né, nessa perspectiva de pensar a ocupação das pessoas LGBTs na cidade, nos afirmando como um lugar de resistência, mas também de cuidado, de amparo a essas resistências na cidade. Então, são vários os coletivos que têm nos procurado para promover as suas ações dentro do Instituto Polis, mas também a fortalecer as atividades que pleiteiam os espaços públicos da cidade. Em 2019, 2019, né, 2020 a gente já tinha pandemia. A gente fez ações de rua, né, na perspectiva de retomar o Arouche. Então, fizemos aqui um processo de renomeação da praça, que sofria e que sofre constantemente com esse processo de gentrificação. A gente tem também aqui uma ação na Parada, quando a gente fez essas projeções, e temos feito uma série de ações de rua buscando fazer com que se fortaleçam, né, as discussões a respeito de tornar o direito à cidade também para as pessoas LGBTs. E aí, a partir dessa ocupação cotidiana, não só das pautas dentro da instituição e da nossa atuação nas ruas, a gente realizou um mapeamento, né, que é esse que venho falar e que contei previamente, da sociabilidade dos espaços LGBTQIAPN na cidade de São Paulo. E isso foi feito em resposta às ameaças que a gente tem dito aqui, percebido aqui em toda a nossa existência. Então, as questões de violência, as questões dos avanços da especulação imobiliária nos espaços LGBTs, e esse foi um projeto que a gente desenvolveu buscando enfraquecer, buscando reverter esse processo de desterritorialização e promovendo uma reterritorialização da população LGBT nesses espaços de memória, nesses espaços culturais, nesses espaços de sociabilidade. Devolvendo, né, com a intenção de devolver para essas pessoas o direito de pertencer e também de influenciar os rumos dos lugares aos quais elas fazem parte. E aí a gente desenvolveu, a partir de um mapeamento, uma pesquisa, deixa eu só voltar um pouquinho, uma pesquisa que conseguiu elencar mais de 968 pontos de sociabilidade LGBT, onde e categorizá-los, né, entre festas e eventos, entre lugares de memória, bares, botecos e restaurantes, serviços de saúde, saunas, sex clubs, cinemas, banheirão, cultura e arte, ativismo e coletivos, esportes e lazer. Esse mapeamento ele foi realizado através de um inventário detalhado, onde a gente, além dessas categorias, a gente realizou ele a partir de mapeamentos já existentes, mas também de oficinas que a gente realizou em todos os 5 pontos da cidade. E foi numa dessas atividades, por exemplo, que apareceu Beatriz, que pelo menos eu conheci Beatriz, que muito veio a contribuir, né, sobretudo no aspecto da memória, na identificação desses espaços de memória. Esse mapeamento, ele ainda está sendo realizado, ele está no nosso site do Instituto Polis,
e aí ele também pode receber ainda, né, a contribuição de vocês. Então, todo o material que eu estou apresentando aqui, ele está no nosso site, na página Territorialidades LGBTQIAPN+, e aí cada um dos produtos aqui mencionados, eles podem ser baixados, enfim, e lidos e apropriados. E aí o processo seguinte desse processo de inventário, né, desses espaços culturais foi também mapear quais eram as referências culturais e simbólicas da população LGBTQIAPN+, e a gente fez isso, então esse inventário também está no site do Instituto Polis, através dessas oficinas, onde a gente ouve as vozes dessa comunidade para identificar e valorizar os espaços não apenas físicos, mas também simbólicos. E aí a ideia é que a gente resista, né, a esse processo de apagamento constante. De modo que esse inventário e esse mapeamento, eles surgem como manifestações, eles validam as manifestações culturais e visibilizam, reafirmam o papel que essa população tem de resistência, de se mostrar a partir da memória de luta e de cultura. Um outro produto que é esse projeto que a gente tem com esse projeto é o mapeamento da violência LGBTQIAPN+. Então, além do mapeamento da sociabilidade e das referências culturais, foi importante que a gente também entendesse a perspectiva da violência LGBTfóbica na cidade. Então, a gente cruzou dados das ocorrências da Secretaria de Segurança Pública com também os dados do sistema de saúde. E a gente percebe que nos últimos anos, nos últimos 8 anos, há um aumento de 970% nos casos de notificação de homotransfobia, e isso se dá também por conta de uma maior informação, da possibilidade das pessoas fazerem essas ocorrências também pelo meio virtual. E esse estudo, ele aconteceu com a perspectiva, né, de tentar identificar padrões de violência e discriminação, e aí ele dá conta de revelar quais são as principais vítimas, a gente racializa quem são essas vítimas, quais são os tipos de violência sofrida, quais são os agressores e quais são os locais mais recorrentes dessas ocorrências. Então, quando a gente sobrepõe esses mapas da sociabilidade LGBT, que está não circunscrita, mas tem uma maior prevalência, né, na área central, é onde também acontecem o maior número de violências. Esses dados, eles ajudam a gente a compreender o impacto da violência na vivência da população LGBT na cidade. Então, um tanto do que Beatriz traz, né, de quais são os lugares onde... de como a vida na cidade molda a nossa vivência. Então, a violência também está relacionado a isso, né? Qual é o lugar do primeiro beijo? Qual que é o lugar que a gente sente medo? Normalmente, esses lugares, eles estão relacionados. Por fim, depois de realizar essa pesquisa, a gente fez um plano de ação, que é o plano de ação que disse para vocês que a gente tem entregue as candidaturas. E aí, esse plano de ação, ele foi realizado com base nesses mapeamentos e no diálogo com as pessoas com quem a gente fez as oficinas. Então, ele contém diretrizes, né, para cada uma dos assuntos que a gente acha pertinente promover de políticas públicas para essa população. E aí a gente acredita que a partir da efetivação desses direitos é possível que a gente construa espaços seguros e acolhedores e que se valorize as territorialidades físicas e simbólicas da comunidade LGBT. Essas ações, elas estão distribuídas, né, nestes tópicos, que são um conjunto de propostas que tem a ver com espaço público, com festas e celebrações, mobilidade, educação, moradia, cultura e memória. E aí, essas propostas, elas são apresentadas, como chamam? Com essas
Meu Deus, falta a palavra. Mas com diretrizes, né? Com diretrizes a gente explica o que é isso, a que a gente está se referindo, quando a gente fala sobre a importância de produzir, por exemplo, dados sobre a situação habitacional da população LGBTQIAPN na cidade. A gente dá uma série de indicações de como é que isso pode acontecer. A gente também relaciona coletivos, serviços públicos que podem ser acionados para a efetivação desse direito. Então, convido vocês a olharem esse material. Fiquei aqui, né, receosa de trazer ele em profundidade, porque são materiais extensos, e fico aqui à disposição para que a gente possa ir discorrendo sobre essas discussões da vida LGBT na cidade. Aqui é um exemplo, né? Tipo, não passei antes, mas como implementar, quais são os responsáveis, né, pela implementação dessa política, as potenciais parcerias. Então, a gente tem aqui, vai elencando também nesse mapeamento que a gente foi fazendo, alguns atores sociais importantes. Então, a Casa 1, a Casa Chama, e em cada uma dessas temáticas a gente tem atores específicos. E aí a gente traz elementos de projetos de lei ou iniciativas semelhantes que aconteceram em outros locais. Aí, acho que é isso, fico por aqui, agradeço a possibilidade de apresentar um pouquinho da pesquisa do Polis, convido vocês a ver os materiais, e fico à disposição para a gente conversar pelos próximos 25 minutos. Corridinha. Obrigada, Cássia. Maravilhoso aí. Vamos aproveitar esses 25 minutos com você. E acho que tem a Mari. Se me permite, só a Mari, já passo para você, mas eu vou ler a pergunta que a Alessandra fez aqui no chat. E aí, se mais companheiros quiserem também já aproveitar para levantar a mão, a gente faz em bloco as perguntas, né? Então, já a primeira, que é da Alessandra, ela falou de onde surgiu o nome Sapatrônicas, né? Então, aí eu passo para a Mari fazer, e se outras companheiras se animarem, já também alçando a mão, para a gente fazer uma resposta, a primeira rodada em bloco de perguntas. Boa tarde, gente. Vocês me escutam? Primeiramente, eu queria parabenizar e agradecer as apresentações. Eu estava lendo sobre o plano de ação do Instituto Polis, Cássia, e aí eu queria fazer duas perguntas em relação a algumas leituras que eu fiz. Eu sou arquiteta urbanista de formação e eu tenho um doutorado em políticas públicas. E aí, no tópico de leitura comunitária, estava mencionando que as metodologias participativas, elas garantem ali o envolvimento ativo dos grupos interessados ou diretamente impactados no tema. E aí é discutido e demonstrado que, de fato, teve uma participação interessante nas oficinas. E eu gostaria de saber se houve o interesse de participação dos grupos não diretamente impactados, como os grupos não minoritários, homens, brancos, héteros, como que dá essa participação, se ela existe. E em relação ao plano de ação dos espaços públicos, eu percebi que algumas ações, elas são gerais da população, como melhoria de iluminação, calçada, via, instalação de mobiliário urbano, e tinha algumas melhorias que elas eram específicas para o público LGBTQIAPN+. E aí eu queria saber se quando vocês entram em contato com os possíveis parceiros, entes públicos, se vocês sentem que eles tentam viabilizar mais essas necessidades que são gerais do que as específicas, ou se há uma facilidade em negociar os ambos tipos de propostas. E falando com a Beatriz, eu estava até revisitando, enquanto você falava, um texto que eu li no mestrado, do Carlos Fortuna, que ele trazia alguns conceitos de caminhabilidade urbana, de serendipidade caminhante e convivência urbana, que basicamente falam sobre esse andar pela cidade, esse andar atento, vigilante, sentindo ali o que traz ao seu redor. E aí, enquanto eu escutava os áudios, o que me chamou muita atenção, para além do caminhar, porque eu não sou de São Paulo, então nenhum dos lugares que elas foram falando eu conheço,
mas dava para sentir ali toda a história que carrega cada lugar. Eu achei muito profundo e bonito quando foi falar da Cassandra Rios, que comentava sobre ela ter sido uma escritora ali que conseguiu viver das suas obras voltadas para o público sapatão durante a ditadura, e tudo que ela enfrentou, né, todas as resistências de ter que usar um pseudônimo. Eu achei super inteligente ela usar sobrenomes Rivers, e eu achei isso muito legal, porque isso, eu acho que assim, a cidade ela tá aí para ser vivida, e é muito importante ter esses momentos. Eu achei muito legal a Cássia começar falando que ela estava emocionada, porque a gente às vezes olha algumas temáticas dentro da academia com esse olhar muito academicista, né, nossa, eu tenho que pensar em soluções, eu tenho que ver esses problemas, e aí quando você só fecha os olhos e reflete sobre. Eu não sou uma pessoa LGBT, e eu fui tentando, mas sou cercada, assim, nas minhas realidades, e eu fui tentando pensar nos meus amigos, em coisas que eu já ouvi, e a diferença de São Paulo com cidades do interior, eu sou do interior de Minas, é muito diferente. E aí você foi puxando alguns assuntos sobre coletivos, movimentos, eu pensando, meu Deus, não existe isso em alguns lugares. E fiquei muito reflexiva, então, não é nenhuma pergunta, é só um compartilhamento mesmo. Que eu fiquei viajando nesses conceitos que eu tinha aprendido, mas em toda a profundidade e poesia que você trouxe na sua fala e na proposta, assim, achei muito, muito necessário, muito profundo. Obrigada. Thaís. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria muito agradecer o grupo por priorizar essa temática, né? E também o recorte escolhido, eu achei muito incrível. Eu me senti muito representada nas apresentações, nas corpografias que a Beatriz apresentou. Eu senti muito mesmo como se minha vivência tivesse sido contada por vocês, e é muito curioso, ou nada curioso, que alguns territórios eles se repetem, né? Na meditação que a Beatriz guiou, veio na minha cabeça o Sesc, a Praça Roosevelt, depois a Augusta, e isso acabou aparecendo depois no material, né? Então, é muito incrível como isso já está demarcado, né, antes da gente fazer esse mapeamento. E aí eu tenho uma pergunta para a Cássia sobre o trabalho do Polis, né? Eu queria saber como resultado dessa pesquisa de territorialização das ocorrências, quais os distritos aí ou subprefeituras que têm maior incidência de casos de violência e ocorrências, e se deu para perceber, né, se isso tem alguma relação com a precarização dos serviços municipais nessas localidades. E aí, pela extensão do material, pela qualidade de ambos, né, seria muito incrível se esses materiais subsidiassem programas de governo, discussão de políticas públicas, e aí eu queria saber de vocês se vocês conseguem ter essa interlocução com candidatos aí, se isso está sendo considerado nos programas, para pensar mesmo caminhos para políticas públicas. É isso. Eu me inscrevi também, tá? Aí eu acho que assim, a gente fecha esse primeiro bloco. Bom, acho que primeiramente, né, acho fantástico o estudo do Polis, né, Cássia, e sobretudo pensando nas questões, né, desse mapeamento da segurança pública e o mapeamento também dos levantamentos de violência da saúde, né, como que eles, eu diria que eles se agregam, né, e eles revelam muita coisa para a gente, principalmente porque a gente pensa, né, os lugares que nós, né, da comunidade LGBT, escolhemos como um espaço mais seguro para a gente circular, que é esse pêndulo, né, que você disse, a pessoa sai de lá do seu bairro e vem para o centro, né, não necessariamente são espaços que existe uma segurança, né, você circula, tem mais gente, mas ele acaba evidenciando aí mais registros de ocorrência na segurança pública, né, e aí acho que um pouco na linha do que a própria Thaís trouxe, né, porque isso também indica, né, para o poder público em relação a medidas que devem ser tomadas, né, e se, pensando que vocês já estão nessa interlocução, né, o que vocês têm visto, ou se têm visto alguma medida tomada nesse sentido,
E aí, pensando, por exemplo, que nessa gestão atual da prefeitura, o espaço do Arouche, né, que é um espaço historicamente reconhecido como da população LGBT, né, também a gente tem tido ataques a bares, a gente tem tido, né, um aumento de violência, de pagamento, de gourmetização, a gentrificação também com expulsão, né, das pessoas. Só conectando aí, e aí um comentário, né, me lembrei muito ali daquela região, acho que é da Marquês de Itu, que, sei lá, anos 2010, anos 2000, né, você tinha uma ocupação e houve uma expulsão, né? Ali não é mais visto como um espaço de memória, está na minha memória, está na memória da cidade, mas quando a gente passa por aquela região, você não tem rastro, né? E, por exemplo, num dos vídeos, a Luana Hansen, né, ela fala do Pride, se não me engano, o Pride ficava ali na Marquês de Itu, e aí ela conta um pouco dessa caminhada dela lá, né? Então, acho que é meio que pensar, né, esse diálogo do levantamento que vocês fizeram com, de fato, pensar segurança, e eu digo segurança, a gente já sabe, né, até o estudo do Polis ele evidencia, né, quem acaba sendo o alvo, né, dessas violências, a gente sabe que tem um racismo também, né, que está interseccionado com a violência LGBT. Então, também pensar segurança não necessariamente com forças de GCM, com força de polícia, com aumento de policiamento, porque a gente sabe que o alvo da violência policial também é a população LGBT, também, e, sobretudo, a população negra. E aí, acho que, né, talvez também sinalizar, né, se não fosse por essa retomada que eu acho que a Sapatrônica e as sapatonas estão fazendo, né, de evidenciar onde foi o Ferros, Rosalie Roth, é uma história que né, tende ao esquecimento, né? Então, da importância, acho que o reconhecimento de importância, e de uma importância que concatena muitas das coisas que nossas companheiras viveram lá, para o que a gente vive hoje, né? Então, a gente vê que também tem um sentido, um propósito, né? E aí, só por fim, para pensar nesse diálogo com o que a gente reivindica todo mês de agosto, né? As sapatonas, que é a visibilidade lésbica, né? A gente ainda fala disso, e não estranho a gente pensar nessa memória, né, sapatão na cidade, completamente apagada. E aí até estava numa roda de conversa no final de semana, um companheiro do coletivo Arochianos, evidenciando que os atuais proprietários ali do lugar onde era o antigo Ferros não querem colocar a plaquinha, enfim, tem uma certa resistência. Se puderem comentar um pouco sobre isso também, né? Bom, tá com vocês. Aí, se preferir que a Cássia fale primeiro, por conta do horário dela, só para, se você precisar, né, Cássia, você ficar à vontade também para seguir aí com as funções, né, tripla, quádrupla jornada, né? Perfeito. Vou tentar retomar. Mariana tinha perguntado sobre a participação como foi feita, né, essas atividades com participação das pessoas e qual que era a prevalência de grupos, assim. Então, a gente realizou nos centros de cidadania uma série de atividades, então a gente tem uma metodologia desenvolvida em parceria com a REPEP para o levantamento, né, desses espaços e para a territorialização dos espaços de resistência. E quando a gente estava nos centros de cidadania, tinha um maior grupo de pessoas negras, de pessoas trans, mas nem todas as oficinas elas foram realizadas no centro de cidadania. O público do Polis é majoritariamente um público branco, né, de mulheres brancas, sobretudo. Então, essas atividades que aconteceram no prédio do Polis, elas também contaram com a participação desse grupo branco, desse grupo hétero, por conta das pessoas que o Polis costuma movimentar, né? E as pessoas estavam interessadas em participar, continuaram aparecendo, não era só percepção. Continuaram participando das atividades ao longo do processo, porque essas pessoas foram sendo acionadas em várias situações, né? Um público que a gente teve dificuldade de acessar nessas oficinas foi justamente as mulheres lésbicas, né? Então, tipo, apareceram em menor quantidade. E aí, como é que a gente complementou esse estudo? A partir de outros mapeamentos, de outros estudos. Então,
essas oficinas, elas são uma parte do estudo, né? Elas não configuram todo o nosso panorama, assim. E aí, sobre as necessidades dos espaços públicos. Então, a gente coloca lá a importância da gente ter políticas específicas, mas também a gente abrange as políticas gerais, né? Considerando as questões de gênero, de raça. E aí, quando a gente vai acionar, quando a gente vai conversar com entidades públicas, com órgãos públicos, sempre vai prevalecer a política que vai acessar o maior número de pessoas. Então, a gente vai olhar não tem esse olhar para o específico, né? Por conta disso também que a gente pensa esse plano, para que a gente consiga ter subsídios para pautar essas discussões, uma vez que elas vão ser sempre invisibilizadas, desvalorizadas, marginalizadas. Então, elas estão lá para que elas entrem no bojo das discussões, né? Porque eu acho que é a nossa militância fazer isso. Deixa eu ver se eu lembro das outras perguntas. A outra pergunta tinha a ver com quais eram os locais onde essa violência... Eu fui cortando slides, a gente foi passando o tempo, fui cortando um monte de slides. Mas a gente tem, né, dentro da pesquisa, onde é que estão, por exemplo, as festas, os espaços culturais, os espaços de encontro, e tudo isso vai gerando um mapa. Esse é o mesmo mapa da violência, porque é onde as pessoas se encontram e não tem políticas que permitam que as pessoas vão e voltem em segurança, por exemplo. E aí acontece como aconteceu na nossa live, né? As pessoas sabem que essa discussão está acontecendo aqui e elas entram junto para... Então, quais são os espaços que têm a maior quantidade de serviços ou de eventos, sejam eles públicos ou privados, porque também tem isso, né? Também foram mapeados os bares, a sociabilidade a partir do consumo, embora não só. Mas tem a subprefeitura da Sé, de Pinheiros, da Lapa, Vila Mariana, onde tem a maior prevalência de atividades culturais, de equipamentos de cultura, desses lugares de sociabilidade, né, atrelado ao consumo, mas também é onde acontece a maior quantidade de violências. De violências que a gente conseguiu coletar a partir das denúncias da segurança pública, dos boletins de ocorrência. Quando a gente vai olhar para as violências, né, pelo sistema de saúde, aí a gente vê que é mais difusa. Então, isso acontece mais nas periferias, começa a aparecer mais nesses lugares, né? Porque são os lugares onde as pessoas elas são atendidas, onde normalmente elas vão para os seus territórios de referência, né? Aí a gente tinha falado sobre, não sei se disse, mas é isso, né? Por que esses lugares eles são mais, a violência é mais intensa nesses lugares? Por uma série de fatores, dentre eles a questão da visibilidade desses públicos, por conta dessa cultura conservadora, são sempre os grupos mais vulnerabilizados, são os grupos que têm os recortes de raça, gênero, que a gente já conhece, e aí, como a Ruth bem apontou, a polícia sabe quem são os jovens negros, né? Sejam eles hétero ou homo. Então, há uma sobreposição de violações a esses corpos. Não sei se eu esqueci outras perguntas. Talvez eu tenha esquecido alguma pergunta. Eu acho que só a interlocução assim com programas de governo, propostas dos candidatos. Perfeito, Thaís. Acho que o mapeamento dessas violências ela é um dado super alarmante, né? Mas ao mesmo tempo ela demonstra que as pessoas elas estão se apropriando da discussão, que estão conseguindo fazer as denúncias devidas. Então a gente percebe que esse grande número, esse grande aumento de 970% significa que as pessoas elas estão que está tendo um aumento da visibilidade sobre as denúncias de casos de violência, e aí a gente tem percebido
uma ampliação dos centros de cidadania, uma série de organizações têm tomado a pauta LGBT para suas ações. Existem, né, programas, embora num número menor do que a gente gostaria, de capacitação dos agentes públicos, do atendimento para a população LGBT nos serviços de saúde, nos equipamentos de cultura. Acho que é uma questão ainda, né, como é que isso é pautado frente aos serviços de segurança pública, porque ainda deixa a desejar. E acho que, como a gente indica lá, é importante que as políticas mais educativas e que estejam ligadas à educação também sejam ampliadas. Mas a gente vem percebendo que uma série de novas políticas têm surgido e, enfim, várias organizações têm se apropriado dessa discussão. E aí existe, né, agora só para voltar, a gente conseguiu entregar esse plano, que interessa só algumas candidaturas, para a candidatura do Boulos, mas também para de Caroline Ara, para a Luana Alves, então tem uma galera que tem procurado o Polis para fazer essas discussões. Numa dimensão federal, a Sâmia também, a Sâmia é a pessoa que facilita esse projeto acontecer, porque é uma emenda parlamentar pelo mandato dela, então estava com a gente no lançamento desse projeto. Então, tem algumas candidaturas que têm se interessado em discutir com a gente, que veicularam o projeto, que têm discutido, mas só algumas aceitaram responder e conversar com a gente. Acho que assim, enfim, acho que agradeço, né, os comentários aí da Mariana sobre toda essa questão das caminhadas, né, e do material de áudio. Quando você vier a São Paulo, tem que ir nos lugares. Enfim, também agradeço aí a Thaís, né, também os comentários. E aí, só para falar, né, acho que perguntaram um pouco mais da coisa do nome do Sapatrônica, foi uma coisa bem, sei lá, boba, que a gente estava aqui, né, a Marina é do audiovisual, tinha uma outra amiga que também estava junto, que trabalha muito com coisas de eletrônica, né, ela é artista, ela faz uns mapas com fios elétricos, e aí ela falava assim, que ela é da Colômbia, ela amou a Santa Efigênia, né, que é uma loja de cabos, só que assim, normalmente quem te atende lá são homens, e os homens, eles sempre acham que vão saber mais que você sobre aquilo, que você sabe muito. Ela falou, a gente tinha que criar uma lojinha sapatrônica, só de cabos, assim. Nossa. Aí a gente, sapatrônica! E foi assim, cabos e equipamentos audiovisuais. Gente, só um comentário que eu achei que era a junção de sapatão com crônicas. Super filosofei em cima do conceito. Aberta a interpretação, que bom. Pode contar as duas histórias agora. Mas depois a gente viu que era a junção de sapatão. Eu queria só pontuar uma coisa assim, sobre essa questão da importância. Eu achei. Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Crônica. O Bia, eu acho que o áudio de vocês está competindo com o vídeo. Desliga tudo? Então, agora consegue falar. O áudio de vocês está competindo com o vídeo. Então, agora consegue falar. Peraí, vê se agora melhorou? Sim. É que a gente tem uma rede aqui do Lepur, que a gente está no Lepur, que está ruim. Vocês estão vendo a gente também? Tá vendo que é outro ângulo? Não, é que eu também achei que fosse sapatão com crônica. Aí eu falei, nossa, podia ser sapacrônica, né? No sentido de ser crônico, de ser muito... Mas não, eu adorei as falas. Enfim, eu acho que os dados, como a Cássia falou, né? Os dados crus, assim, né? Aquela coisa que a gente que é um ofício, assim, ele já é surpreendente o suficiente, mas quando vem com essa camada, eu falei para a Lu várias vezes, cara, eu ainda estou presa na meditação, porque eu não consigo fazer essa memória, né? E eu me lembro de muito pequena meus pais terem amigos e amigas LGBTQIA+.
mas eu não lembro do beijo. Aí eu falo, eu não lembro de manifestação íntima, né? Porque na nossa casa de afeto, assim, né? Então eu acho que isso é uma questão, é um exercício muito interessante e que metodologicamente a gente pode usar para muitas coisas. Então, acho que também tem uma riqueza metodológica nas duas formas de olhar uma questão e um problema que, para a gente, quando está pensando, é muito útil, né? Porque a gente faz exercícios de mapeamento, né, diferentes, como metodologia, inclusive, de pesquisa, entendendo, né, que esses dados que a Cássia apresentou são muito relevantes, mas muitas vezes eles não são suficientes para a gente analisar todas as dimensões, ou pelo menos as dimensões que a gente quer dos nossos problemas, né? Do que a gente se coloca a entender. Então, eu achei muito, muito legal. A gente ficou aqui olhando o site, ao mesmo tempo, assim, muito interessadas. E eu acho que são coisas que a gente precisa aí ampliar, divulgar. Eu já falei, essa é uma metodologia que dá para a gente usar para difusão de conhecimento de outras coisas, assim. Então, a gente estava fritando aqui à medida que via a exposição de vocês, muito legal. Eu parabenizo o trabalho relevante aí que vocês fazem. Eu preciso falar? Se você quiser. Não, é que a Letícia e a Karina que eu abri, né? Mão, mas depois delas eu posso falar também. Acho que, vamos lá, Letícia. Não sei se Beatriz estava ainda, né? Não, mas pode já está continuando. Então, a Letícia / Beatriz, é isso? E depois a Karina na sequência. Oi, gente, boa tarde. Na verdade, eu sou Beatriz, eu tô com o e-mail da Letícia, porque eu entrei no e-mail da Letícia por causa do caos antes, assim, que a gente fez o link pelo e-mail dela. Achei muito boa, assim, gostei muito, muito obrigada pela presença de vocês, assim, acho que é muito importante ouvir essas falas nesse ambiente acadêmico, assim, eu também sou bem defensora da poética no ambiente acadêmico, eu acho que Bia do Sapatrônica trouxe um pouco isso, assim, eu já tinha ouvido muito falar de vocês, muitas amigas minhas já fizeram os roteiros, assim, acho que temos conhecidas em comum. Lembrei muito, não sei se vocês já ouviram falar do coletivo Dodecafônico, daqui de São Paulo. Lembrei muito, assim, que eles fazem algumas intervenções no espaço público também, não necessariamente com a temática LGBT, mas lembrei muito. E aí fiquei curiosa só com uma questão de como que é a seleção das pessoas para os laboratórios do Sapatrônicas, assim, se foi uma seleção por inscrição ou se vocês tiveram que selecionar, porque eu vi como se foram 3 projetos diferentes e tal, fiquei curiosa, assim, e fiquei curiosa também de como que vocês escolhem essas metodologias de oficina, assim. Obrigada, Karina. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Cássia. Queria agradecer vocês pela apresentação. Queria agradecer ao grupo, né, por me permitir aprender mais sobre esse assunto. Eu fiquei bastante mexida, né, com os áudios de experiência, assim. Conheço pouco de São Paulo, mas tentei me colocando, né, em cada situação, assim. E mexeu muito comigo essa questão da tentativa da limpeza social, né, ainda na década de 80, mas que está ali na esquina em termos de tempo para a gente, assim, né, isso me surpreendeu bastante, assim. Mas a minha pergunta vai mais para o ramo da educação, assim. Queria entender mais de vocês, assim, em vista do que vocês colocaram, né, do que o Instituto Polis colocou no plano de ação, para que os adolescentes, né, se sintam seguros e acolhidos, como que a gente formaria aí profissionais, né, da rede de ensino para lidar melhor com esse tema da diversidade sexual e de gênero, dado que muitas das vezes os próprios professores também são, pelo menos, né, na rede estadual de ensino, aí municipal, também são julgados, né, e
muitas das vezes aí maltratados, assim. Tive um pouco de contato com a rede de ensino, então posso falar um pouco dessas experiências, assim, pelas próprias escolhas. É isso. Obrigada. Bárbara. Oi, boa tarde. Queria agradecer a vocês também por toparem fazer o seminário, o grupo pela temática, e a Beatriz, nossa, que sensibilidade incrível, assim, do trabalho. Eu tinha ouvido no site e tal, mas você apresentando, acho que tem outra conotação, assim, é muito emocionante mesmo. Mas eu queria tatear um pouco, minha pergunta vai de encontro com o que a Ruth perguntou um pouco, mas da gentrificação desses espaços dentro da própria comunidade, né? Porque o centro tem um valor muito significativo, mas como fica pensar nesse recorte de classe também, né? Mais ou menos isso. Obrigada, gente. Obrigada. Aí o Iago, e a gente passa rapidamente para a Cássia, se ela puder, 5 minutinhos, né? Está sem som, Iago. Vocês escutam agora? Sim. Acho que é um problema no fone, então. Tentar ser rápido para aproveitar a Cássia, mas agradecendo muito também a palestra, muito boa. Eu fiquei bastante intrigado, né, com os mapas que o Polis traz de pensar a violência, né? Como que, se você pensar em termos de segurança pública, os registros aí feitos na polícia, a concentração é maior no centro, né? E se você pensar o registro via saúde, a concentração é maior nas periferias, né? Se eu entendi. E isso mostra o que a Ruth estava trazendo, né? Que essa questão da segurança, para algumas pessoas, ela não é um caso de polícia, né? Então, muitas vezes isso vai se dar na saúde. E aí, a Beatriz trouxe algo bastante relevante também, que é pensar esses espaços mais seguros, assim. Eu fiquei pensando sobre isso. Tanto é importante, lógico, esses espaços mais exclusivos, vamos dizer assim, festas, né? Ou dedicados para a comunidade LGBT, mas também pensando a potência desses espaços culturais periféricos, como lugares que vão diversas pessoas, inclusive pessoas de várias gerações, né, que às vezes é difícil da cabeça também mudar um pouco, e que às vezes são espaços que a temática vai aos poucos, ela vai entrando e vai fazendo sentido, e as pessoas vão tendo mais segurança também de ser quem elas são, né? Então, a minha pergunta é um pouco nesse sentido, assim, a importância desses espaços mais interseccionais, vamos dizer assim. Fiquei com vontade de dividir com vocês. A primeira vez que eu vi um beijo LGBT foi na TV. Eles estavam transmitindo num jornal da manhã a parada, e eu vi 2 mulheres se beijando. E aí eu lembro que eu senti uma coisa asquerosa, foi horrível ver, nossa. E aí eu acho que eu senti essa coisa do beijo feio, assim, sabe? Que durou uma manhã inteira. E eu fui para a escola pensando, meu Deus, como elas têm coragem de fazer esse tipo de coisa. E aqui fiquei remoendo aquilo o dia inteiro. E em algum momento eu pensei, que absurdo, por que eu estou pensando isso sobre 2 pessoas? Que coisa feia. Eu estava muito envergonhada, eu devia ter uns 12 anos, e aí eu falei assim, para que eu não seja essa pessoa zoada, escrota, vou me imaginar beijando mulheres. Olha só as estratégias que a gente utiliza. Então, quando as pessoas dizem que tem essas coisas dessas pessoas que violentam, né, por não aceitarem nelas essa possibilidade, eu acredito muito, porque eu vivi isso durante algumas horas, e foi terrível. Sobre as questões da educação, né?
Acho que a gente passa por um momento muito desafiador nas escolas, né? Tipo, de maneira geral, as juventudes têm lidado com desafios muito grandes, assim, em relação à própria identidade, num momento em que ao entendimento da própria identidade, no momento onde tudo pode, no sentido de que antes não podia, a gente nem sabia que essas coisas eram possíveis, faltavam-nos referências, mas no momento também em que tem uma articulação muito organizada, né, para o abafamento, o silenciamento, o interrompimento dessas existências, assim. Acho que é preciso que se construa nas escolas espaços de acolhimento tanto para os alunos quanto para os professores, espaços de formação para que sejam efetivas intervenções, né, que os professores, porventura, necessitem fazer e precisam o tempo inteiro, que os comportamentos eles sejam mais preventivos do que corretivos, e de que se busque, que a escola se abra a essas outras organizações, né, que têm pleiteado essa agenda, assim. Então, enquanto a escola se isolar e ficar à parte do mundo, vai ser difícil que ela lide com essas questões mesmo. E a gente tem iniciativas, né, escolas que têm feito essa discussão, que têm se aberto à discussão, que têm construído seus planos políticos pedagógicos em parceria, e essas escolas têm mais sucesso do que as que não têm dado conta de fazer isso. Sobre a questão a questão de racial, né, racial na ocupação dos espaços, ela vai prevalecer de classe, não, a gente falou de classe, era de classe e de classe racial. Ela prevalece, né, na própria construção da cidade. Então, se a gente está falando aqui de gentrificação, esses espaços eles vão sendo apropriados mesmo, e aí vão sendo construídas, né, histórias sobre histórias, novos projetos em cima de ruínas, né? E aí acho que nesse sentido é importante o que o nosso amigo Iago, do que o Iago tinha dito, da importância da valorização desses espaços periféricos, desses espaços que estão à margem, que têm construído a resistência, que têm mantido essas discussões, e que têm, em alguma medida, pleiteado a cidade, como faz o coletivo de Beatriz, por exemplo, que é reivindicar esse lugar também, reivindicar o centro também é importante, né? Ainda que sejam nesses momentos de... tem uma palavra para isso. Ainda que a gente estabeleça esses lugares e eles sejam efêmeros. É importante para as pessoas que estiveram lá naquele momento esse sentimento de apropriação, esse sentimento de pertencimento, né? Então, a gente aqui, em Sapopemba, tem recebido pessoas de toda a cidade. Às vezes, né, a gente está muito próximo de Santo André e de Mauá, onde há uma convergência desses grupos, uma confluência dessas identidades, e a gente tem sempre pautado como é que a gente ocupa também o centro de novo, como é que a gente retoma o centro e a gente possa pertencer e permanecer nos espaços, não só, tipo, tá de passagem, né? Como é que a gente pode se apropriar dos espaços públicos. E esse motim, ele é armado nesses espaços periféricos, nesses espaços autônomos construídos. Acho que é isso. Então vou aproveitar, porque eu tenho um minutinho, para agradecer o convite, para dizer que estou muito feliz de estar com vocês, para pedir desculpas por, né, todas as dificuldades de comunicação no meio do caminho, esse atabalhoamento agora durante essa apresentação. As coisas estão muito corridas do lado de cá, imagino que do lado de vocês também. Que foi um prazer encontrar a Beatriz e conhecer um pouquinho mais do Sapatrônicas. Sob essa perspectiva, saio daqui encantada, de verdade. A gente trocou sempre... nunca tinha trocado com essa profundidade, assim, né? Então, foi muito bacana. Saio bem feliz daqui. Obrigada, Cássia. Obrigada, Cássia. Obrigada, Cássia. E bem, adorei te escutar. Foi muito legal, muito legal. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Bom, pegando então assim, né, um pouco, né, talvez indo de trás para frente, né, acho que um pouco falando dessa importância, né, de olhar também os espaços periféricos e essa questão da gentrificação dentro da comunidade, eu fiquei pensando assim, me veio na cabeça, também existe uma certa gentrificação da memória, sabe?
Por exemplo, ou dos lugares de memórias. Então, assim, o Ferros foi um lugar muito importante, ele é um lugar muito importante, a gente tem que marcar ele, né? Mas do lado dele existiu o Cachação, que foi um bar que era de maioria negra, de mulheres, com uma dona, que era uma sapatona negra, muito importante na noite naquela época, que inclusive na época lá do Riquete, né? Enfim, a gente fala disso no áudio, né? Mas e tem nada de memória dele, assim, sabe? Tem, né? Porque a gente sabe. Então, tem uma parte que é escavar isso também. A gente, outro dia, fez uma sessão lá em Perus, junto com o coletivo lá, e aí elas também ficaram falando, por exemplo, de uma série de bares lá, elas até falaram, nossa, aqui dava para a gente fazer uma caminhada. E olha, né? Eu iria em tal lugar, eu iria em outro lugar. Então, assim, tem um tanto de memória que tem que ser escavada ainda dentro dessa perspectiva, sabe? Assim, e dar dar essa valoração às coisas que são dadas ao centro também, né? Enfim, é isso. Isso acho que isso é um grande caldo, assim, que a gente gostaria de fazer, né? Enfim, acaba sendo trabalhoso, né? Mas estamos buscando, né, recursos e tempo e estratégias para tentar ampliar um pouco isso e dar uma aprofundada nisso. Acho que, enfim, também tem uma série de pessoas, assim, né, 60 a mais, que devem ser, né, que a gente tem, assim, vontade de falar, entrevistar. A Cássia trouxe uma coisa até, né, que eu queria ter falado, mas enfim, que é a ausência, né, do grupo de mulheres lésbicas justamente nos encontros, assim, e que para mim, na verdade, isso reflete muito, assim, a importância do mapeamento deles, no sentido de coletar esses dados da Secretaria da Saúde sobre violência, né? Porque existe super poucos dados com recorte LGBT, não existe uma pesquisa sobre essa população na cidade, e existe essa dificuldade, então, também de entender como se acessa esses públicos. É notório, assim, é sabido que as sapatonas não vão nos centros de acolhida, sabe? E por quê? Então, tá só porque sempre é colocado assim, né, que eu já ouvi, não vão, não querem, ou esse lugar que também é dado, e aí tem uma questão de gênero muito forte, porque ficam mais entre elas, porque é ali, mais no espaço da cidade, como a coisa de colocar a mulher no espaço da casa, sabe? Mas que também tem isso, né? Por exemplo, na Eternamente Sou, que é uma ONG que trabalha com população LGBT 60+, eles estavam falando dessa dificuldade também. E eu também enxergo que aí, acho que talvez as lésbicas sejam mais sobrecarregadas, talvez, né? De funções domésticas, de ficar com os netos nessa faixa etária, né? Então, assim, mas tudo isso evidencia muito uma falta de dado, de aprofundamento, de entendimento, assim, sobre isso, sabe? Para realmente conseguir construir política pública, porque, né, às vezes fica difícil, assim. E aí a última coisa, né, da metodologia, na verdade, Beatriz, né, eu sou do Dodecafônico, do coletivo, por isso que eu inclusive, sou uma das criadoras do coletivo. Então, realmente, assim, é bem parecido, né? Acho que eu trago muito dessa questão das práticas do caminhar. Eu pesquisei na minha pós-graduação as questões da deriva e do corpo na deriva, né? Assim, assim, dessas caminhadas de longa duração. No Dodecafônico, a gente faz muitos procedimentos de audiotour, né? Então, isso eu também trago daí, né? E eu fui também trabalhando um pouco nessa ideia de arte sonora, assim. E eu acho que as metodologias foram pensadas, né, por mim e pela Marina. Acho que a gente foi um pouco somando esses conhecimentos, né? Eu, um pouco também, nesse lance da arte-educação, eu trabalho muito com grupos de diversos tipos, assim, desde pessoas, mulheres em penitenciária, até professores, enfim, eu estou sempre trabalhando com grupos e buscando essas estratégias, né, de sensibilização, enfim, né, por meio da arte. A Má traz um pouco dessa ideia do audiovisual, né, como a gente conseguir criar peças a partir de movimento, de um tempo reduzido também, né, porque os laboratórios não eram longos. Então, assim, tiveram laboratórios, sei lá, o da corpografia, por exemplo, eram 3 encontros.
O dos vídeos já era mais, era 6 encontros. E a gente faz assim, as caminhadas, mesmo o primeiro laboratório, tipo, foi ordem de inscrição. Aí depois a gente colocou uma seleção, mas na verdade assim, a gente nunca teve nesses laboratórios chegar a ter que fazer de fato uma seleção, sabe? Ainda que, se a gente tivesse, a gente priorizaria, né, entender uma questão étnica e uma questão de diversidade também dentro das identidades e sexualidades, sabe? Obrigada, Beatriz. Eu não sei se mais algum colega ou uma colega quer fazer alguma questão, trazer alguma questão. Senão a gente já vai, acho que caminhando para o final. Não sei se as professoras também, né? Os companheiros do grupo também querem trazer alguma palavra. Sim. Então, gente, só para registrar também, achei muito importante o debate, muito pertinente, né? Eu acho que hoje a gente, apesar de ainda ter muita invisibilidade, de ter um esforço muito grande desses grupos, né, entrarem nos mapas, vamos dizer assim, e construírem seus próprios mapas, né? Eu acho que tem uma discussão muito importante que é a gente pensar a diversidade, né? A diversidade tem que estar presente nas políticas públicas, tem que estar presente no debate sobre o direito à cidade, né? Então, o espaço da diversidade, a gente leu Henri Lefebvre na disciplina, né? Ele fala muito disso, né? Os espaços da diversidade, a gente tem que construir esse reconhecimento e isso ser cada vez mais incorporado mesmo, né? De uma forma que garanta direitos. Então, acho que visibilidade é importante, mas a luta política vai além, né, da visibilidade, ela é um elemento, ela é uma etapa, vamos dizer assim, mas eu acho que a discussão sobre a cidade, sobre o acesso a tudo, né, que esses grupos demandam e querem, vai muito além, assim. Então, eu gostei bastante do debate, acho que isso passa também por metodologias, por olhares que não são técnicos, né, então a arte ajuda muito nesse sentido, né, e de chegar nas pessoas com uma outra, com outra sensibilidade mesmo, né? Então acho que isso é muito bom. Gostei bastante de conhecer o trabalho tanto da Beatriz como da Cássia, e agradeço bastante também o grupo pela organização e pela disponibilidade, né, de trazer esse tema e discutir esse tema. Muito bom. Eu gostei dessa dinâmica dos seminários. Você gostou? Porque vem temas que a gente não teria perna para cumprir, né? E também deixar vir os temas de interesse deles, né? Eu acho que é isso, que a gente pode abrir esse espaço também. É porque esse seminário, dessa forma como vocês organizaram agora, foi a primeira vez que a gente fez, né? Não sei se a gente comentou isso. Antes a gente fazia seminário mais burocrático, no sentido de que os grupos apresentavam um tema, aquela coisa. E a gente falou, não, vamos deixar o pessoal trazer gente, fazer um pouco do que a gente faz. E a gente gostou do resultado, porque vocês foram cuidadosos e cuidadosos nas escolhas, né? Eu acho que vocês trouxeram pessoas qualificadas para falar, para contribuir, então acho que foi muito legal. E acho que agora a gente vai adotar essa prática nas próximas vezes. A gente pode até ampliar, né? Por exemplo, da próxima vez a gente pode tentar fazer uma parte do mapa das sapatrônicas com a turma para discutir alguma coisa. Já tô lá brisando, mas fazer outras coisas atividades nesse sentido. Legal. Gente, também queria agradecer, viu, o convite. Para a gente é super legal, assim, partilhar com quem está pensando a cidade, sabe? Porque, enfim, é isso, né? São potenciais parcerias aí que se formam e tal. Então, para a gente é muito legal. Vejam depois os vídeos, tá tudo no YouTube, tá no site. Sigam a gente no Instagram, Sapatrônica.
A gente vai criar o Sapa Crônicas. Só crônicas, vai ser seguido, faz uma vocês ainda aula vão sobre ver ali. crônicas. A gente vai ter que agradecimento a Mariana Pereira e... Putz, eu não lembro o seu nome. Aqui. Beatriz também. E Beatriz, ponto. Eu não sei se... O Ícaro queria falar também. Isso. Gente, é rapidinho. Primeiro, agradecer. A Cássia, infelizmente, já precisou sair, mas também agradecer a Beatriz. Eu não sei se a Beatriz lembra de mim, mas eu a conheci... lembra. Eu a conheci no encontro de urbanismo social, e ali a gente já pôde ter contato com algumas coisas. Eu fiquei apaixonado pelo Sapatrônica, principalmente pela ideia de virar o mapa de São Paulo, né? Eu achei isso sensacional, e teve uma coisa que ela comentou, que isso me acompanha até hoje, que era uma reflexão, inclusive teórica, sobre como é que se olha para determinados grupos dentro, né, dessa grande sigla comunidade LGBTQIA+, e quando se fala sobre mulheres lésbicas, uma parte da literatura geralmente coloca até inclusive como uma existência fantasmagórica na cidade. E aí, o que é isso? O que é esse fantasma? Né? E a que absurdo se chega à classificação desse tipo nessa forma. Né? Então, assim, são vários problemas que a gente encontra, desde como elaborar mapas até como é que vai se encontrar na literatura acadêmica, os debates que são feitos sobre isso e por quem são feitos esses debates muitas vezes. Então, assim, é um trabalho que eu considero muito importante, e até essa dinâmica de resgate de memória, eu fiquei até um pouco, assim, emotivo, pensando, né, e recordando algumas coisas, porque é aquilo, a gente não tem necessariamente a possibilidade de viver, às vezes, nem a mediocridade da vida, coisas que poderiam ser pequenas, besteiras para outras pessoas, mas que para a gente assumem um contorno muito mais atenuado por alguns fatores. O primeiro beijo não é só o primeiro beijo, né? Às vezes ele é um primeiro beijo que vem acompanhado de uma eventual violência ou quaisquer outros beijos que são dados depois. Então, demonstrações de afeto, o abraçar ele é diferente, porque é um abraçar que pode nos demarcar enquanto um corpo que vai ser violentado de alguma forma, em qualquer espaço, dentro de casa, na rua, né? E como é que isso varia. E aí recordar todas essas coisas, lembrar também das histórias, né, que a gente vai escutando. Existem coisas que não acontecem com a gente, mas que a gente acaba se envolvendo, a gente acaba tendo acesso, e a importância disso, né, de se pensar, então, esse urbano também a partir dessas perspectivas da nossa comunidade. Então, agradecer muito, Bia, assim, para mim, tu és uma pessoa incrível, eu fico muito feliz por te reencontrar aqui. Acho que só a Thaís colocou aqui, e se você puder, né, relembrar, né, e aquela do mapa. Então, é porque a gente virou o mapa porque na horizontal ele fica parecendo um sapatão, uma bota. Nossa, perfeito. É isso. Eu fiz uma descoberta esses dias que o mapa do Rio Grande do Norte tem formato de um elefante. E agora eu fiz outra descoberta que o mapa de São Paulo tem o formato de um sapatão. Além de ser um cachorro, ele pode ser um sapatão. Na horizontal. Bom, eu acho que se é isso, né? Acho que agradecer muito a Beatriz Cruz, né? A Cássia Caneco, que compartilhou aqui com a gente, o grupo, né? Acho que o grupo que fez esse encontro, mas essa turma toda, agradecer, foi muito bom compartilhar esse quadrimestre com vocês, e, né, a Bia e a Luciana, nossas professoras, agradecer a proposta, né, enfim, espero que a gente tenha passado de quadrimestre todo mundo, né? Isso é um ponto importante, e que a gente consiga aí, né, seguir trilhando aí os caminhos nesse processo de juntar, né, a academia, não deixá-la tão distante quanto historicamente foi, mas de se a academia está na rua, a rua está na academia também, e a gente conversar tudo isso com afeto, com arte, enfim, com emoção também, né? Então, obrigada, queria agradecer muito vocês. E aí seguimos.
E Ruth, dessa vez foi do começo até o fim. Então Na terceira vez a gente consegue, né? Eu poderia ter passado por todos os formatos. Você passou por todos os formatos da disciplina, cara. Então você é uma adulta valida. Depois a gente vai